A ideia surgiu num domingo qualquer, enquanto eu observava mais uma discussão inútil no grupo da família. Era sempre a mesma coisa: indiretas disfarçadas de piada, cutucadas sem querer, brigas por herança que nem tinha sido dividida ainda, e, claro, a tia fofoqueira que sempre sabia de tudo antes de todo mundo. Eu cansei. Cansei de ser o bode expiatório, de fingir que não via os comentários venenosos, de ignorar o desprezo velado por parte de alguns primos. Cansei de sorrir para quem já me apunhalou pelas costas. E foi aí que me veio o estalo: e se eu criasse um grupo fake, igualzinho ao original, mas com só algumas pessoas, bem selecionadas? Só que o truque era esse: cada grupo ia ter um público diferente. Um só com os mais venenosos, outro com os puxa-saco, e um terceiro com os neutros. Em cada um, eu jogava uma informação falsa diferente, e esperava ver onde ela estourava. Tipo um teste de vazamento de fofoca, versão família disfuncional. Criei os grupos, todos com o mesmo nome, mesma foto de perfil e descrição: família é tudo. Uma ironia que me fez rir sozinha. A primeira bomba foi dizer que meu pai ia vender o sítio da família, aquele que todos fingiam não ligar, mas todo mundo queria um pedaço. Postei isso no grupo dos venenosos. Em menos de uma hora, minha tia Cida me mandou mensagem privada perguntando se era verdade, que ela tinha direito também, que ninguém ia passar ela para trás. Pronto. Fofoca confirmada. A segunda isca foi no grupo dos puxa-saco. Disse que minha irmã estava grávida, mas ainda não queria contar para ninguém. 2 horas depois, meu primo Lucas postou no Instagram uma indireta de parabéns para mais uma mamãe na família. Bingo! A terceira mentira foi no grupo dos neutros. Avisei que eu tinha largado meu emprego e ia viajar por 6 meses. Esperei. Silêncio. Nenhum vazamento. Aí percebi que os neutros eram apenas os mais dissimulados. E isso me animou a continuar. Eu fui longe. Postei coisas absurdas, tipo que meu tio Zé tinha uma segunda família no interior, baseado num boato antigo, e que a avó ia deixar a casa só pro neto preferido. O que eu não esperava era que certas mentiras iam virar verdade. No meio da confusão, meu tio Zé surtou e confessou, bêbado, que realmente tinha um caso antigo e que já tinha um filho fora do casamento. A família entrou em colapso. E eu? Eu só assistia de camarote. O grupo fake tinha virado um campo de guerra, e eu ainda nem tinha revelado que era tudo armação minha. Depois da revelação do tio Zé, a coisa desandou de um jeito que nem eu previa. O grupo original da família virou uma confusão generalizada, com cada um tentando entender como as fofocas estavam vazando tão rápido. A tia Jandira surtou, achando que alguém estava hackeando as mensagens. Minha prima começou a acusar o primo dela de printar conversas. E o melhor? Ninguém desconfiava de mim. Ninguém nem cogitava que eu pudesse ter arquitetado tudo. Até porque, segundo eles, eu sempre fui a quieta, a que não se mete. Mal sabiam que era justamente isso que me dava poder. Ninguém teme quem não parece capaz de nada. Continuei alimentando os grupos com doses pequenas de caos. Disse, por exemplo, que meu avô tinha deixado uma carta escrita antes de morrer, revelando segredos da família, e que ela seria lida em breve. A tia Cida surtout. Ela começou a mandar áudios em caps lock, dizendo que isso era manipulação, que morto não fala e que quem tivesse essa carta devia se preparar para um processo. Inventei que o filho do tio Jorge estava usando o carro da empresa para passear com a namorada em horário de expediente. No dia seguinte, ele foi chamado no RH. O mais bizarro? Eu não tinha provas de nada. Era tudo dedução, observação e pitadas de criatividade. A família estava tão acostumada a esconder coisas que qualquer mentira soava plausível. E como ninguém confiava em ninguém, era só eu dar uma leve cutucada que o barraco estourava sozinho. Cheguei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava passando do ponto? Mas aí lembrei de todas as vezes que fizeram piada da minha aparência no grupo, que ignoraram convites meus, que duvidaram das minhas conquistas. Aquilo ali era só justiça poética. Só que, como toda vingança bem feita, o final tinha que ser digno de aplauso. Então resolvi preparar o desfecho, uma reunião virtual de família, marcada num domingo à noite, com a desculpa de resolver os mal-entendidos. O convite foi enviado nos 3 grupos. A promessa? Verdades serão ditas. O caos já estava instaurado, mas a explosão final ainda estava por vir. E, sinceramente, eu estava pronta para ver tudo pegar fogo, com pipoca na mão e coração gelado. Chegou o tão esperado domingo à noite. Um por um, os membros da família começaram a entrar na reunião virtual. Todos com cara de desconfiança, tensão no ar, ninguém sabendo o que esperar.
Eu entrei por último, claro, e fui recebida com silêncio incômodo. Como se eles estivessem me analisando, tentando entender o que eu sabia. Quando todos estavam conectados, eu respirei fundo e soltei. Hoje eu vou contar uma história. Uma história sobre um grupo de pessoas que confiam mais em boatos do que umas nas outras. A maioria riu, achando que era brincadeira. Até eu mostrar a tela do meu celular com os grupos falsos. Comecei explicando que tinha criado as réplicas, cada uma com conteúdos diferentes, e fui listando cada fofoca lançada, o grupo em que foi dita, e quem foi o primeiro a repassar. O susto foi geral. Tia Cida gritou que era crime. Tio Jorge ficou mudo, provavelmente tentando calcular o quanto do que foi dito poderia ser usado contra ele. Minha irmã, pasma, só conseguiu rir. Teve gente que tentou me interromper, dizendo que aquilo era invasão de privacidade. Mas eu fui até o fim. Mostrei prints, datas, as mensagens cruzadas entre grupos, até um áudio vazado que só existia num grupo específico, entregando fofoqueiro. Quando terminei, o silêncio foi absoluto. A máscara de todo mundo tinha caído. E o mais triste, ninguém pediu desculpa. Pelo contrário, começaram a se acusar entre si, dizendo que se eu fui capaz de fazer isso, é porque a família já estava podre faz tempo. Foi aí que eu entendi. Meu plano não destruiu a família. Ele só mostrou o que ela sempre foi. Um amontoado de gente que finge união por conveniência, mas que vive à base de segredos, intrigas e falsidade. E eu? Eu estava ali, no olho do furacão, mas finalmente livre daquela obrigação de fingir que estava tudo bem. Eu expus o jogo. Se eles iam consertar as peças, não era mais problema meu. Eu desliguei a câmera, saí da chamada e fui dormir em paz pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, o grupo original da família estava em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum meme, nenhum bom dia de tio animado. Um silêncio estranho, incômodo, quase pesado. E foi assim durante dias. Era como se todos tivessem sido desmascarados ao mesmo tempo e agora não soubessem o que fazer com isso. Uns começaram a sair do grupo, discretamente. Outros mudaram a foto de perfil, como se isso fosse algum tipo de proteção mágica contra a vergonha. E eu? Recebi mensagens privadas de uns poucos corajosos, alguns pedindo desculpas, outros dizendo que me achavam genial. Mas a maioria sumiu, como se eu fosse uma praga que tivesse exposto demais. Confesso que me senti sozinha. Era como ter vencido uma guerra e encontrar só ruínas. Mas também era libertador. Eu não precisava mais fingir, sorrir por obrigação, engolir sapo em nome de um sobrenome. Criei um novo grupo, só com as pessoas que realmente se importaram comigo depois de tudo. Eram poucos, mas sinceros. E pela primeira vez, eu senti que ali tinha algo real. A fofoca, que sempre foi a arma principal da minha família, se virou contra eles. E eu só precisei de um pouco de criatividade, paciência e um plano bem executado para derrubar uma muralha de hipocrisia. Hoje, sempre que alguém me pergunta como é minha relação com a família, eu sorrio e digo, complexa. Mas lá dentro, eu sei a verdade. A família só é unida quando ninguém desafia a estrutura. E o que eu fiz foi exatamente isso. Abri a caixa de Pandora do grupo do WhatsApp. E descobri que o que estava escondido não era só podridão, era medo, inveja, competição. Mas também descobri que a liberdade de ser quem a gente é, sem fingimentos, vale cada explosão. E se um dia eu me arrepender? Duvido. Porque às vezes, para salvar a si mesmo, a gente precisa queimar a ponte, inclusive a que leva até a sala da avó no domingo. Se inscreve e ativa o sininho para mais.